boas-vindas a todos, com muita paz, com muito amor para todos e sem interrupção. Vamos lá, Gabriel. Tá bom, boa noite, gente. Obrigado pelo convite primeiro, ter esse espacinho aqui do Jovem na Ação Pública. Eu vou primeiro ler o livrinho de abertura, que é Luz e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, e no finalzinho eu faço um convite melhor para a mocidade. Eu escolhi a página Reconhecerás. Choras em contratempos da vida familiar. Pensa, porém, nos outros que sofrem sem amigos. Recorda os mutilados que precisam de apoio. Medita nos doentes que vagueiam sem teto. Socorre aos que agonizam nas estradas da noite. E reconhecerás quanto já és feliz. Acho que essa passagem resume muita coisa da vida de muitas pessoas, porque a gente acaba tendo oportunidades, privilégios, tanta bagagem, que a gente acaba sempre, talvez, reclamando do pouquinho que não tem, mas tem tanta gente que tem tão pouco, né? Então, acho que vale essa reflexão para a gente levar, assim, do quanto que a gente tem, da oportunidade da gente estar junto aqui, vendo o Zoom no computador da casa de cada um, vendo a sessão pública. Então, eu acho que a gente aproveitar, ser grato pelo que a gente tem e oferecer àqueles que não têm, né? Acho que é isso. Essa passagem quis trazer um pouquinho. Você vai fazer o convite agora, Gabriel? Se quiser, eu posso fazer agora, sim. Legal. Bom, como todo mundo já sabe, esse momento está meio confuso para todo mundo, mas a mocidade não parou, então todo sábado a gente está tendo reunião, no mesmo horário de sempre, que é de 5 às 7h30. A gente se reúne aqui, né, como estamos aqui no Zoom, todos entramos, e primeiro a gente vem começando a fazer os próprios jovens dando estudo, de preferência deles, e agora, mais ou menos do meio do ano para cá, tivemos várias outras atividades, como o MEF Convida, né, que trazemos pessoas de fora para falar sobre temas de atualidade, racismo, muitas coisas que estão gerando no mundo inteiro hoje. Eu queria fazer esse convite para vocês, de sobrinhos, filhos, primos, a qualquer um, de 11 a 26 anos, para participar com a gente. Está sendo muito legal. O jovem tem muito espaço lá, nós conseguimos aprender muita coisa à luz da doutrina, e é muito interessante se vocês fizerem esse convite para os jovens que vocês tiverem na família. E vou ficar muito agradecido se aparecerem. Muito obrigado, gente. Obrigado a você pelo convite, que realmente, a partir desse momento da regeneração, o mundo será dos jovens. Muita paz para você. Vocês também. Obrigado, gente. Dona Clélia vai ler a mensagem da Sheila agora? Vou, sim. Está me ouvindo? Estou. Então tá bom. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Mensagem da Sheila. Hoje é dia 11 e a mensagem, o título dela é Sombra e Luz. Não sejas mensageiro de ideias negativas. Ninguém saúda um amigo com as mãos sujas de lama. Procura fixar-te nos aspectos luminosos da vida. Quem só observa a sombra acaba retido na escuridão. Aprende a destacar as qualidades alheias, estabelecendo o entendimento no clima da simpatia. Fala com equilíbrio e serve com amor. Agindo assim, te converterás num ponto de luz, refletindo as claridades do alto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Tão poucas palavras, né? Mas que mensagem. O conteúdo é grande. Muito, muito grande. O importante é o conteúdo. É lógico, não é o número de palavras, né? Vamos fazer a nossa prece agora, para iniciar o nosso trabalho, como fazemos toda sexta-feira. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas oportunidades de aprendizagem e também de trabalho.
E agradecemos essa oportunidade que agora temos de divulgar os vossos ensinamentos com maior intensidade, a fim de que todos que puderem nos ouvir possam compreender melhor os vossos ensinamentos que nos foram trazidos através dos amigos espirituais. Muito obrigado pela tarefa e te pedimos que a tua paz e o teu amor estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir à nossa irmã Rita para ler um trecho do Evangelho. Rita? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Itens 1 e 2. Fazer o bem sem ostentação. Tendo o cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Item 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. São Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, minha amiga. Que a paz do Mestre esteja com todos nós. Vamos agora passar para a nossa irmã Ana Mateus, que vai conversar conosco na noite de hoje. Muito obrigada, Dilson. Boa noite. Obrigada a todos. Agradeço aqui o convite, dona Clélia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 7, que fala sobre a candeia sobre o alqueire e por que Jesus fala por parábolas. É interessante, a reflexão no Evangelho, ela já começa dizendo: se Jesus diz que nós temos que colocar a candeia sobre o alqueire, né, para que ela possa ser vista por todos, então por que ele falava por parábola? E ele mesmo fala aos discípulos que ele estava cumprindo a profecia de que vendo não enxergariam, ouvindo não entenderiam. Porque ele fala de uma infância espiritual e de um progresso que nós vivemos. As mensagens deixadas por Jesus, elas são eternas. O Evangelho, cada vez que nós lemos, nós vislumbramos uma coisa nova, algo novo, nos toca mais ao coração. É sempre uma renovação, nunca é igual, sempre percebemos um ponto a mais aqui e ali. Isso acontece porque nós estamos sempre em movimento, nós estamos sempre crescendo. Eu gosto de lembrar uma história que aconteceu com meu irmão, quando meu sobrinho tinha 3 aninhos, só para dar uma referência. O que acontece com a gente na infância? É muito comum nós pegarmos a criança e é claro que a nossa obrigação é educar. Então a gente começa desde pequenininho,
mostrando o certo, o errado, a fragilidade da criança, principalmente quando ela começa a andar, os cuidados que nós temos que ter. Só que muitas coisas eles vão aprendendo conforme vão crescendo, então não compreendem no momento aquilo que nós estamos dizendo. E uma vez nós passeando, estávamos numa casa aqui fora do Rio, a família toda sempre reunida, e o meu sobrinho tinha 3 aninhos e estava lá correndo, brincando. Meu irmão, com medo que ele se machucasse, levava ele até o quarto e falava com ele: olha, isso você não pode fazer. Você compreendeu? Ele balançava a cabecinha. Você promete que não vai fazer mais? Promete, prometo. Se você fizer com a cabeça assim, a criança vai fazer também, né? A criança pequena não é assim? Ela vai te imitando. Você faz assim, então ele falava, tudo bem. O pequeno saía, não levava nem uns minutinhos e começava novamente a fazer a mesma bagunça. E ele com paciência, e a Lara, muito interessante, meu irmão já desencarnou, mas ele era um homem muito grande, o meu sobrinho muito pequenininho, mas era uma delicadeza, assim, no falar. Então, ele, na maior paciência, pegava aquela criança, levava de volta e repetia a mesma história. E, passados minutinhos, a criança fazia tudo de novo. E assim somos nós. Por que essa história? Quando Jesus falava por parábola há 2000 anos atrás, alguns de nós estavam lá, né? Não todos, que a gente sabe que nós vivemos sempre itinerantes. Então, nosso planeta é habitado por aqueles que aqui nasceram, encarnações anteriores, e outros que vieram de outras moradas da casa do Pai. Sempre gosto de lembrar quando nós falamos sobre a encarnação de Jesus, né? Não tem muito tempo, não foi nem ouvindo, foi lendo mesmo uma citação falando: quando Jesus reencarnou na Terra, Jesus reencarnou com certeza, mas não na Terra. Na Terra ele apenas encarnou, porque ele só esteve na Terra uma vez, visto que ele recebeu de Deus a incumbência de cuidar do nosso planeta. Então, ele tratou do nosso planeta desde o início, desde os primórdios, e continua até hoje tratando. Jesus está presente aqui nas nossas vidas de uma forma que nós ainda nem conseguimos compreender. Eu lembro que já li, já ouvi falar muito sobre a mediunidade de Chico Xavier, né, que é alguém que a gente admira, considera, e que a visibilidade dele era imensa. Imagina a de Jesus. A de Jesus é do nosso planeta inteiro. Ele conhece a todos nós, conhece pelo nome. Então, ele não está sentado num trono, e nem está do lado de fora do planeta, naquelas imagens lindas que nós gostamos de ver, de compartilhar. Eu gosto muito, principalmente na evangelização, né? Aproveitando para agradecer aqui a presença do Gabriel. Todas as evangelizações estão trabalhando, continuam online. Claro que para os pequenos o contato a gente faz com os pais, né? A Rita está aqui, faz parte também da evangelização. Então, Jesus está presente conosco. Então, ele está aqui junto de nós. A questão é se nós estamos ou não em sintonia com ele. Então, quando ele esteve aqui há 2000 anos, quando ele encarnou aqui, tudo o que aconteceu antes foi um preparo. A gente hoje fala tanto em transição, estamos num período de transição planetária, já estamos num período de transição planetária desde antes de Moisés, porque ninguém chegou aqui por acaso. Tudo foi planejado, nosso planeta tem bilhões de anos. Jesus foi criado simples e ignorante como nós, viveu suas experiências em outra morada do Pai, até chegar ao patamar que está hoje.
há 2000 anos, ele continua progredindo sempre, como todos nós. Então, se nós imaginamos ele lá atrás, as mensagens que nós recebemos, o quanto ele já caminhou ainda mais nesses 2000 anos, nós não temos nem condições de dimensionar. Então, aquilo que foi deixado por ele, que faz parte da nossa vida, que é o seu evangelho, a sua palavra, que foi transmitida de forma oral, porque não havia os meios que hoje nós temos, mas ele fez com que ela chegasse até nós, com que a sua palavra chegasse até nós. E ela é sempre atual. Nós é que vamos nos atualizando e aprendendo. E aí, quando veio Kardec, a codificação do Espiritismo, né, trazendo mais luz, mais entendimento, a boa nova, cumprindo a promessa que Jesus deixou, veio clarear ainda mais o nosso caminho. Mas como é que nós trabalhamos isso? Porque às vezes ficamos tão presos a rótulos que nós não percebemos o que acontece em nós, enquanto espíritos. Porque nós conseguimos entender que temos uma família, que temos pai, que temos mãe. Não importa se fomos adotados, se estamos na família que nascemos ou não. Cada um tem a sua programação, a gente já aprendeu isso. Mas precisamos de um pai e de uma mãe para reencarnar. Eu sempre gosto de brincar que, se eu tiver a oportunidade, eu quero trabalhar no Ministério da Reencarnação, né? Depois que tiver varrido muito lá em cima. Primeiro, eu sei que a gente tem essas fases para passar. Mas porque eu acho fora de série a questão do DNA. Olha a miscigenação, nosso país como é. Uma vez, a minha priminha, quando era pequena no colégio, tinha uma atividade sobre como é a sua família. Ela falou, minha família tem rosa, tem marrom, tem laranja. Ela foi ali qualificando. É um arco-íris. E até hoje nós usamos no grupo da família esse símbolo, família arco-íris. Porque assim nós somos. Não é verdade? Mas precisamos do pai e da mãe, até para a nossa programação reencarnatória. Vamos dizer que eu tenha que ser filha adotiva de alguém, mas eu necessito de um material genético que depois vá me propiciar tanto as habilidades que eu tenho que ter como recurso na encarnação, quanto as possibilidades de questões de saúde, pelas quais eu tenho que passar, porque tudo é em nosso benefício. E não tem como eu passar por determinada situação se esse fator não estiver na minha genética. A gente precisa disso. Então, isso tudo nós vamos aprendendo como as crianças, em cada parte do colégio, em cada parte da história, isso tudo compreendemos. Nós temos dificuldade ainda de entender que, se Deus é nosso Pai maior e nos criou, nós temos DNA de Deus em nós. Todos nós temos. Se todos somos irmãos, se todos somos filhos do mesmo Pai, Deus está em nós. Deus está em todos nós. Em todos nós, em todas as criaturas, em todo o planeta, está em todos nós. Então, nós voltamos à questão da candeia. Onde está essa candeia? Onde está a nossa candeia? Está dentro de nós. Tudo aquilo que nós aprendemos enquanto luz, o Evangelho é luz, é luz. A codificação é luz, mas são instrumentos nossos a nos iluminar, porque nós temos luz própria, a luz de Deus, a luz divina que habita em nós. Onde estão escritas as leis de Deus, se não na nossa própria consciência? Se nós sabemos
que quando fazemos um mal a alguém, isso nos aflige, isso nos toca diretamente, porque estamos todos ligados. Nós podemos entender a dor. A criança pequena já entende, que não pode tocar, que é quente, vai se queimar a primeira vez. Mas depois... E os pais estão ali por perto para tentar evitar essa queimadura. E assim Deus é conosco. Nos orienta, nós temos em nossa consciência tudo aquilo que nós sabemos que podemos fazer ou não, mas nós teimamos. Nós vamos lá botar a mão no fogo. Será que dói mesmo? Será que eu vou machucar mesmo, que eu vou me machucar? Ainda fazemos isso. Não somos mais aqueles bebezinhos de tempos outrora, não somos mais. Mas ainda nos falta muito para amadurecer. Para a idade adulta, adulta do espírito, muito nos falta. Mas estamos num período em que podemos aproveitar ao máximo essa fase de transição. Tudo aquilo que nós achamos que é tão ruim para nós, se nós pensarmos agora o quanto mudamos, o que nós somos hoje é resultado de tudo que nós acumulamos até hoje. Não só das coisas boas, das ruins também. Nós sempre pensamos, eu poderia ter feito diferente. Poderíamos sim. Mas ficar presa ao que poderíamos ter feito não vai melhorar em nada o nosso caminho hoje, nem o nosso caminho à frente. Então, é importante que a gente busque essa luz em nós e que hoje mesmo comecemos a fazer diferente, para que possamos voltar para a convivência diferente, porque nada será como antes. Sempre foi assim, isso não é uma novidade. Não é porque está acontecendo agora, nunca aconteceu. Não, nós não vivenciamos isso ainda. Estamos vivenciando agora. Mas temos como nos mantermos unidos, temos como ajudar uns aos outros. É sempre bom lembrar o exemplo. A mensagem de hoje foi belíssima, a mensagem falando sobre isso, eu já ouvi antes da sessão. Quando terminar aqui, mesmo quem ouviu, eu acho que vale a pena ouvir novamente, porque é um exercício que ela está ensinando. Né? Joana, a mensagem escolhida aqui por Dona Clélia hoje, de Joana de Ângeles, é maravilhosa. E aí, depois disso, nós vamos fazer oração pela humanidade. É um momento em que nós nos sintonizamos uns com os outros. Podemos fazer oração em outros horários? Com certeza. Eu lembro que uma vez o Divaldo disse numa entrevista, que perguntaram a ele, quantas vezes você ora por dia? Ele falou 90. Eu era bem menina, eu achei isso o máximo. Aí eu pensei, vou dividir o número de horas, olha só, cabecinha, e vou começar a tentar fazer isso. Não tinha entendido nada. O que ele queria dizer com isso? Que o tempo todo ele se mantém em sintonia. Imagina se alguém vai ficar contando, eu já orei uma vez, 2, 3, não é isso. É a sintonia, que você volta e meia, alguma coisa te tira dela, isso é natural. No dia a dia, muitas coisas, até uma besteira qualquer, né? De repente você acabou de preparar um alimento e ele cai no chão, aquilo te tira o equilíbrio. Pequenas coisas, besteiras nos tiram o equilíbrio. Mas a questão é o que nós fazemos com isso, se nós vamos retornar, buscar um equilíbrio, né? Buscar essa nossa luz para que ela vá se ampliando sempre. Porque às vezes pensamos que essa luz nós só encontramos nas grandes coisas. E todos nós queremos destaque. Eu acho que foi na terça-feira que eu ainda brinquei, que eu passei por 2 semanas ouvindo e estudando o mesmo trecho, né? Não coincidentemente. Às vezes a gente passa direto estudando a mesma coisa. E dessa vez não foi diferente. Se me coube esse estudo, é claro que é porque eu preciso desse estudo.
Então, a gente tem que lembrar sempre disso, porque nós temos uma ideia sempre de que quem está precisando é o outro, aquilo que eu já sei. Ah, eu já sei, eu não preciso nem olhar. Não, eu preciso falar sobre isso porque alguém está precisando. Claro que alguém está precisando, todo mundo está precisando. Mas quem está precisando mais sou eu, porque sou eu que estou falando e que estou estudando novamente sobre o tema. E assim são as pequenas coisas na nossa vida, porque precisamos agora estar mais próximos daqueles que são os nossos próximos mais próximos. Por quê? Porque nós sempre pensamos na caridade externamente. Há alguns anos atrás, uma amiga perguntou para um dos meus filhos: a sua mãe, a minha mãe só vive na igreja. A igreja é no centro espírita, né? Ele, na cabecinha dele, ele falou: minha mãe só vive na igreja. Porque quando ela me falou isso, eu disse: ele deve estar precisando de atenção. Porque a gente não percebe isso. A criança, ela tem uma maneira de te falar que ela vai desse jeito, né? Você não está aqui. Porque a gente vai afoito aquilo que nós queremos. Eu quero estar lá, eu gosto muito desse trabalho, então isso não pode me faltar, eu preciso disso. E esquecemos de olhar ao redor. Esse mês, que nós estamos no mês aí da campanha de prevenção ao suicídio, e que ele acontece cada vez nas idades mais tenras. Por quê? Porque nós estamos na fase de oportunidade reencarnatória de vários espíritos, irmãos nossos e nós mesmos, que podem ou não permanecer aqui no nosso planeta. E isso é muito complicado, porque são muitas emoções, é muita coisa acontecendo. E a tecnologia, ela está avançando de uma maneira que a gente não tem como contar. Se nós pensarmos que nos últimos... Eu sou com 60 anos. Então, há 50 anos atrás, não tinha ainda... uma televisão foi aparecer na minha casa, eu já tinha 9 anos. Nós não tínhamos telefone. O telefone era na casa da vizinha. Ou era não sei, na venda. Né? Eram coisas muito... Eu achava um absurdo. Quando dizia assim, você vai ter um aparelho que a pessoa vai te ver... Aí eu pensava, que falta de privacidade, o que é isso? A pessoa vai me ver de um aparelho? E hoje em dia é a coisa mais comum. Só que nós tivemos um tempo para assimilar. Os espíritos que estão reencarnando agora, eles estão acelerados nessa situação. É muita evolução tecnológica muito rápida. E a questão moral, ela não está acelerada assim, no mesmo compasso. Então, é bom que nós lembremos que a gente não deve dar... Existe o livre-arbítrio, sim, mas existe a responsabilidade com a criança. Então, a criança que está sob nossos cuidados, seja filho, neto, sobrinho, o que for, necessita do evangelho desde cedo. Necessita do nosso exemplo, necessita de cuidado. E agora nós estamos tendo a grande oportunidade de olhar para aqueles que estão bem pertinho de nós, de observar e de procurar ter um contato mais próximo, fazer melhor. Né? Eu lembrei também da terapia do abraço. Eu não sei se tem alguém aqui da mocidade ainda, não? Mas era uma das atividades na mocidade, no encontro de família, que eu mais gostava. Por quê? Porque diz que a cada abraço você vai ficando mais forte, né? A felicidade seria ter 12 abraços por dia. E é hoje que a gente não pode se abraçar? Porque será que o abraço é só físico? Ou será que a gente abraça com os olhos, com o coração, com as nossas vibrações? Será que não estamos todos nós agora nos abraçando aqui? Nós não estamos transmitindo esse amor uns para os outros? Isso não é um abraço, gente? Isso é um abraço, queridos.
É dessa proximidade que nós falamos, do olhar amoroso, do olhar afetuoso. Porque quando a gente se abraça desse jeito, vocês podem ter certeza, nossos amigos espirituais estão aqui, as nossas luzes estão mais acesas. Deus em nós está vibrando, então essa luz se expande. E é essa luz que se expande que nós vamos poder usar como doação para os nossos irmãos que necessitam. Que necessitam de um abraço, de uma palavra amiga, de um apoio. Se aqueles que não têm condições de estar aqui, não têm possibilidade de estar no Zoom, no WhatsApp, no que seja, que tenham pelo menos um telefone fixo em casa, vamos ligar. Vamos dar esse amparo aos nossos irmãos. Falar, que saudade, como é bom ouvir tua voz. Olha, hoje uma amiga muito querida me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: coloquei uma carta no correio para você. Fiquei super feliz. Tem muitos anos que eu não recebo carta de ninguém. Porque não se usa mais. Não é verdade? E eu tenho de recordações cartas da minha mãe. Eu tenho cartas que eu escrevi para meus filhos quando pequenos e que eles me escreveram, que são um carinho imenso quando eu abro e leio. E nós esquecemos dessas coisas que parecem tão banais, mas que são tão importantes, tão carinhosas. Tanto podemos fazer, gente. Parecem coisas pequeninas, mas são coisas imensas. Então, eu não sei como é que estamos de horário aí, hein, gente? Porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Tá tudo bem? Que bom, meus queridos. Então, o que nós estamos fazendo com nossas candeias? Se nós podemos visualizar um órgão enquanto candeia, que seja nosso coração. Que seja ele a brilhar, a luz, que possamos colocá-la bem no alto e ser exemplos para todos aqueles que estão à nossa volta. Em pequenas coisas, porque essas serão as melhores lembranças que nós poderemos deixar a todos aqueles que amamos. E é desse jeito que nós seremos lembrados. Pelas pequenas coisas que fazemos e que representamos nosso Pai. Hoje, nós vamos passar um videozinho de um rapaz aqui, um jovem, Igor Nunes, que nós aprendemos a admirar, desse grupo de espíritos que estão chegando aí e que estão se prontificando a trabalhar na seara de Jesus. Com todas as dificuldades, né? Porque só Deus sabe a dor de cada um de nós. Às vezes a gente olha para o outro e acha que, como está bem aquele. E a gente não sabe nada. Nós não sabemos nada da vida uns dos outros. Mas nós podemos vibrar sempre positivo. Apresentar sempre um sorriso. Mostrar o nosso melhor. Vamos apreciar um pouquinho a mensagem do Igor? Olá! Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão, que é uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 26, é uma fala de Jesus, onde ele diz: pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Eu acho muito categórico, muito enfático quando ele fala: se nós ainda nem podemos fazer as coisas pequenas, o que está ao nosso alcance, por que nós estamos preocupados com as outras que nós não vamos conseguir modificar ainda? Ele não fala que há uma impossibilidade, mas ele fala ainda.
no sentido de, se nós começarmos as modificações pequenas, as coisas que Deus nos entrega, nós vamos conseguir sim almejar e alcançar aquilo que nós desejamos. Convém deste modo entender e atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação ela se fixe com real proveito à vida. Ele dá um exemplo, isso está em Emmanuel, de que uma sinfonia, por exemplo, ela fica perdida se falta uma nota. Um poema ele se torna obscuro quando se tira um verso. São parte integrante, inalienável dos grandes feitos, assim como nós. Nós somos partes dessa grande sinfonia. Nós somos grãos de areia, mas são os grãos de areia que constroem as montanhas, que fazem os mares. São os pequenos átomos que compõem tudo isso que nós estamos aqui nesse mundo material. Entender a simplicidade que Jesus fala aqui nos leva à humildade. Por isso que Jesus nos interroga, né? Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então, nesse momento que nós estamos passando, nós devemos vivenciar e entender de que maneira eu posso fazer o meu papel nesse processo de modificação, na etapa de regeneração do mundo, aonde eu posso colaborar e de que maneira isso vai efetivamente promover uma mudança. E a gente vai começando através do processo de autoconhecimento. Nós temos que entender que o autoconhecimento não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa tranquila, exige esforço, ela dói. E é através desse processo que nós vamos conseguir entender de que maneira eu posso colaborar com o mundo, de que maneira eu posso atrair coisas positivas e da mesma forma também entregar coisas positivas, promover mudanças e assim efetivamente trabalhar pelas coisas mínimas. Que possamos ser essa fonte, esse grão de areia tão maravilhoso que Jesus nos aponta e nos pede serviço. Muito obrigado. Fiquem todos em paz. Então, o autoconhecimento dói, claro que dói. Porque, às vezes, quando olhamos coisas que parecem tão simples, né? Atualmente, a gente tem que higienizar todo o material que chega à nossa casa antes de usar as compras, né? E eu lembro que antes nós ficávamos pensando, que dificuldade é essa de você dividir, separar o lixo, colocar o que é alimento, o que pode ser reutilizável ou não. E agora a gente está tendo que fazer essa higienização porque somos obrigados a fazer. Então, são pequenas coisas que nós podemos fazer que vai facilitar tanto a vida no nosso planeta como de vários irmãos que vivem, que têm rendimento desse material que para nós é simplesmente um lixo. E simplesmente nós jogamos fora. E qual é o trabalho maior? É lavar, é secar, porque tem que fazer isso, colocar separado. Dá um pouquinho de trabalho? Dá um pouquinho de trabalho. Olha só, estou falando de uma coisa material. De uma coisa pequena material. Mas a transformação que nós temos que fazer, que é a nossa transformação interna, a gente exercita a questão material e exercita aqui, ó, a paciência. Nós estamos tendo que exercitar a paciência agora de uma maneira intensa. Intensa, né? Então, se a gente observar essa convivência que nós temos que ter agora com nós mesmos, né?
porque é com quem nós mais estamos convivendo conosco. É uma grande oportunidade de percebermos o que nós podemos fazer de imediato para a nossa mudança. Então, queridos, para finalizar, nós vamos colocar uma música e que sejamos todos candeias, né? Lembrando que Jesus nos disse: vós sois o sal da terra. As nossas possibilidades são infinitas. Nós é que precisamos descobrir, aprendermos a nos amar cada vez mais, porque assim também saberemos amar aos outros como a nós mesmos. Jesus, como estrela guia, não se deve esconder. Devemos saber o caminho certo que a luz vem mostrar. É dia em plena claridade, o egoísmo ofuscou, deixando a luz brilhar. É o brilho da luz que é saber, a fé fortalecer. Doce paz vivendo, eu vou percebendo a razão de viver. É o brilho da luz que é saber, a fé fortalecer. Doce paz vivendo, eu vou percebendo a razão de viver. De viver. De viver. Muito obrigada, queridos. Boa noite a todos. Um abraço bem apertado. Obrigado, minha amiga, pelo seu estudo. Muita paz para você. E já se sinta convidada para outras oportunidades. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. E vamos orar para a humanidade. Todos estão me ouvindo? Estamos ouvindo você, Adilson. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido amigo, estamos aqui reunidos pedindo que os vossos mensageiros de paz e de amor possam levar essa paz e o teu amor para toda a humanidade, iluminando todos os povos, a fim de que haja fraternidade, compreensão, harmonia, equilíbrio em suas decisões, iluminando os governantes a fim de que possam trabalhar pela paz mundial e pelo bem-estar de seus povos e de seus países, eliminando os sentimentos de guerra e desavença. Te pedimos que a vossa luz esteja com todos aqueles irmãos que sofrem, sem rumo, sem saber por onde caminhar, porque não tiveram a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Cristo.
Te pedimos, Senhor, muita paz em todo o nosso planeta, a fim de que nós possamos nos unir e trabalhar em benefício da evolução moral e espiritual de todos nós. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora ao nosso irmão Luiz que faça a prece de agradecimento. O boletim vai ser lido depois. É isso? Pode dizer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, agradecidos estamos ao Senhor nosso Pai, que nos permitiu estarmos reunidos para mais uma noite de muito estudo, aprendizado, amor e, sobretudo, de muita caridade. Que Ele nos permita estarmos reunidos na semana vindoura e que possamos ficar em paz na companhia do nosso amigo e mestre Jesus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Assim, em nome de Deus, de Jesus e Francisco de Paula, nossa reunião está encerrada. Nós pedimos um pouquinho de paciência, que o boletim da casa será lido. Márcia. Ok. Boa noite. O Lar de Francisco está aceitando a doação de fraldas de tamanho G, G e XG da Big Frau, roupa íntima tamanho G e G masculina e feminina, luvas de látex tamanhos M e G, especialmente luvas de látex tamanho M e esparadrapo. As entregas devem ser feitas diretamente no lar, na Rua Felgueiras Lima, 99, Riachuelo. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Então, nós temos sessões públicas virtuais, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã e às 20 horas, pelo Zoom. Às sextas-feiras, às 15 horas, pelo WhatsApp. Às 20 horas, pelo Zoom, também na sexta-feira. Domingo, às 15h30, pelo YouTube. E a partir do dia 15, inclusive, a sessão às terças-feiras, às 20 horas. Essa será pelo Google Meet. Assim como ocorre com as sessões pelo Zoom, o link, convite, será divulgado nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Então, uma observação. As palestras virtuais, elas são gravadas. É importante manter o microfone desligado para não interferir na transmissão. As sessões virtuais exigem de nós o mesmo comportamento que observamos nas sessões presenciais, silêncio e concentração. Evitar conversas e ou manter outras atividades paralelas. Usar roupas adequadas, evitar comer durante a sessão. Se precisar se levantar, desligue a câmera. Já no site da congregação, mais atividades. Prece pela humanidade, diariamente às 21h30 em sua residência. Leia uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e faça conosco uma prece em favor da humanidade. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação. No site, basta selecionar pandemia, irradiação e prece à distância e clicar no link para acessar o formulário de irradiação para incluir os nomes. A prece pelos desencarnados, no mesmo local, também há um formulário para inclusão dos nomes das pessoas queridas para quem a gente quer a prece. Então, todas as segundas-feiras, às 18h30, os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Mas nós lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Palestras virtuais ocorrem todas as terças, quartas, sábados, na aba Divulgação CEFP no YouTube, lá no site da congregação. Jornal A Caridade está disponível em versão digital todos os meses. O mês de setembro já está no ar. Acesse pela aba Divulgação Jornal A Caridade.
estudos doutrinários. Inscreva-se através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, telefone e curso desejado. A relação dos cursos realizados está no jornal A Caridade. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para este acolhimento. Clique no link existente no site da congregação ou acesse diretamente www.espiritismo.net. Boa noite. Boa noite a todos.